Mas nesse momento vamos estar meditando na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Gênesis, livro do Gênesis. No capítulo de número 28. Gênesis 28. Gênesis 28, nós vamos ler do verso 10 em diante até o verso 22. Você acompanha na sua Bíblia, eu vou estar fazendo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremeu e disse: Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna. Derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, meus amados? Eu queria, introdutoriamente, fazer essa declaração. Eu creio que é uma declaração comum para todos nós. Agora, vou fazer do meu jeito. Você já disse isso? Você já ouviu isso? Você já presenciou na família esta frase: agora é do meu jeito? E essa frase, irmãos, está registrada de forma muito no contexto, não claramente, não é? Mas na vida do ser humano desde o Éden. Sara chegou para Abraão e disse: agora é do meu jeito. Eva disse a Deus: agora é do meu jeito. Jacó também disse ao Senhor: agora é do meu jeito. E Rebeca, a mãe de Jacó, também disse: agora é do meu jeito. E esse é o tema da nossa reflexão hoje. E eu gostaria, irmãos, de antes de nós meditarmos nesse texto, nós olharmos o contexto. Porque quando nós não olhamos o contexto, nós corremos o risco de ou pregarmos uma heresia ou entendermos equivocadamente o que está acontecendo no momento, no texto. E aí, para a gente compreender, nós precisamos voltar para o capítulo de número 27.
E o capítulo número 27, eu gostaria, se você pudesse aí acompanhar, eu vou estar narrando algumas coisas, e aí outras eu vou estar lendo para você entender e você examinar as Escrituras. Na última vez que preguei, semana passada, nós falamos sobre a soberania de Deus e a fragilidade do homem. E durante muitos anos, irmãos, nós ouvimos, e por vez eu até falei e já preguei que Jacó era um trapaceiro. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que não é verdade. Nós não vamos encontrar uma única citação que venha dizer que esse homem era o que de fato se diz e não é verdade. E por que é importante isso nessa noite? Porque nós precisamos entender que quando nós agimos do nosso jeito, Deus muitas vezes permite, mas nós pagamos um preço por isso. É a lei que Deus estabeleceu para mim e para você. Quando Deus chama seu povo do cativeiro egípcio, Deus estabelece para a vida do seu povo leis, mandamentos. E quando Jesus é perguntado por um religioso nos seus dias, qual era o primeiro mandamento, o principal mandamento, e nós sabemos, Jesus ele pega os mandamentos e ele traz todos esses mandamentos em duas frases ou em duas citações. Quando Jesus disse assim, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a tua força, todo o entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. E aqui nós temos uma lição interessante, irmãos. Deus estabeleceu essa lei e nós não podemos alterar. Quando nós saímos daquilo que Deus estabelece, nós pagamos um preço. Que lei foi estabelecida nessa declaração de Jesus? A lei do relacionamento na ótica de Deus. E o relacionamento parte desse princípio. Primeiro Deus, depois o próximo, depois eu. Será que a gente pode repetir? Vamos lá? Primeiro, depois e depois eu. Ou mais uma vez. E aí quando nós fizermos isso, vamos usar também a gesticulação para facilitar, né? Até você que está em casa também pode fazer. Vamos lá? Primeiro, Deus, depois o próximo e depois eu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e depois o próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando a gente quebra isso, toda a vida desanda. E é importante nessa noite nós entendermos pelas Escrituras os resultados daquilo que nós fazemos. E antes de nós irmos para o texto que nós lemos, eu queria apresentar para você um pouco o contexto. Não sei se os irmãos estão aí lendo a sua Bíblia em casa, depois que nós estamos ministrando nesse tema, não é? O consolo das Escrituras. Mas observe. No capítulo 27 vai começar falando da condição de Isaac. Isaac já estava avançado de idade. E uma das primeiras coisas que nos atinge quando nós estamos já com uma certa idade é a visão. Nós vamos perdendo a visão. Eu pelo menos comecei a usar óculos aos 30 anos. Estou com 55. Cada ano vai aumentando um pouquinho o grau. Isaac estava literalmente cego. E aí ele chama Esaú para abençoar, para dar a bênção da primogenitura. E quando ele chama Esaú, diz ao filho, meu filho vai caçar, prepara uma comida para mim, depois vem, eu vou comer, me deleitar, e aí eu vou te abençoar. E o texto diz que Rebeca escutou a conversa. E Rebeca chama Jacó, e Rebeca diz a Jacó, meu filho, vai lá no rebanho, traz lá um cabrito, que eu vou fazer um guisado para teu pai e você vai levar e receber a primogenitura. Escute isso que está nas Escrituras. Diz assim, porventura me apalpará meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Essas palavras foram de Jacó. Quando a mãe propõe ele ir no lugar do irmão, ele diz assim, minha mãe, se eu fizer isso, meu pai vai perceber
que eu sou diferente do meu irmão. Meu irmão é peludo, eu sou liso. Meu irmão tem um tom de fala, eu tenho outro. Meu irmão tem um cheiro, eu tenho outro. E meu pai vai perceber que eu estou passando por um enganador. Primeira fala foi essa. O texto continua e diz assim: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. A mãe disse para ele: só meu filho, que essa maldição caia sobre mim, agora faz o que eu estou mandando. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos, nesse contexto: Jacó era um filho obediente, mas não era um homem temente a Deus. Ele tremia, é diferente. Por isso que Jacó, ele diz assim: minha mãe, se meu pai descobrir, em vez de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. E a mãe disse assim: não, deixa comigo, que caia sobre mim. E Jacó foi e fez como a mãe mandou. E a mãe pegou as roupas de Esaú e vestiu em Jacó. Pegou a pele do animal que ela matou e colocou sobre o corpo de Jacó. E Jacó levou o guisado para o pai. Quando ele chega na presença do pai, o que é que acontece? Jacó se surpreende, porque ele chegou muito rápido. Se você já chegou, já caçou, já preparou, está tudo pronto. Escute o que é que Jacó vai dizer ao pai. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, mandou ao meu encontro. O pai pergunta: como é que você achou a caça tão fácil? Eu estou no capítulo 27, no versículo número 20. E ele disse assim: ó, o teu Deus, veja, Jacó não disse o meu Deus, ele disse: o teu Deus mandou até mim a caça. Por isso que cheguei tão rápido. Isaac faz o seguinte, diz assim: Jacó, diz assim: meu filho, vem cá, se aproxima. E o filho se aproxima. E quando se aproxima, ele começa a apalpar o filho. Ele começa a tocar no filho. E aí, Isaac vai dizer o seguinte, observe. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Eu li o verso 22. Meus amados irmãos, talvez você nunca tenha parado para pensar, e eu vim pensar um pouco sobre isso há um tempo atrás. Você faz ideia do esforço que é necessário alguém que não é enganador ter que enganar? Alguém que é enganador, irmãos, ele não tem dificuldade nenhuma. Mas quem não tem essa inclinação, ele precisa redobrar o esforço. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos fazendo algo de errado, que não é da nossa índole fazer, isso traz um peso muito maior para a gente. Isso traz uma angústia no coração. Isso mexe com a nossa alma. Isso tira o nosso sono. Mas quem tem isso como prática, faz na maior tranquilidade. Esse homem teve que redobrar o esforço para enfrentar o pai, mesmo o pai sendo cego. A história continua e diz que o pai chega e diz assim: meu filho, vem cá para eu te dar um beijo. E ele se aproxima do pai. E quando ele se aproxima que o pai o beija, ele percebe o cheiro de Esaú. Por quê? Porque as vestes eram de Esaú. E aí quando Isaac percebe que o cheiro é de Esaú, aí o texto vai dizer que Isaac abençoa a Jacó. Mas antes o pai faz uma pergunta a ele: qual o teu nome? Eu gostaria que você pudesse guardar essa pergunta, porque essa pergunta vai ser feita por Deus um pouco mais adiante a Jacó. Aqui nesse momento, quem está perguntando é um velho cego em cima de uma cama. Qual o teu nome? O verso 24 diz o seguinte: és tu, meu filho Esaú, mesmo?
E ele disse: eu sou. Meus amados irmãos, Jacó recebe a bênção, sai da presença do pai, e um certo tempo depois chega Esaú. E ele diz: pai, está aqui o guisado. E o pai diz: quem és tu? Esse eu sou teu filho, Esaú. Ele disse: quem foi que saiu daqui agora? E o texto vai dizer para nós, irmãos, que Isaac, ele estremeceu todo o seu corpo. Você já sentiu isso? Eu não me recordo se eu já senti isso. Mas é você sentir uma angústia tão profunda que todo o seu corpo, ele se treme. Foi o que Isaac experimentou naquele momento. E Esaú, que já tinha de muito antes negligenciado a dádiva de Deus, a bênção da primogenitura, Isaac diz: olha, foi teu irmão que veio e sutilmente recebeu a bênção. E aí nós vamos ver mais uma vez que o que é dito com relação a este homem não é dito por ele. Observe. Vai ser dito pelo próprio Esaú: bem sei que por 2 vezes ele me enganou. Se você for ler um pouco antes, você vai ver que quando Esaú chega, cansado de uma caçada, não pega nada, Jacó faz uma comida básica para ele. E Esaú chega e diz assim: ó, me dá um pouco dessa comida. Ele diz assim: não, por que eu tenho que lhe dar? Comida é minha. Agora eu faço um acordo com você. Eu te dou a minha comida se você me passar o direito da sua primogenitura. E Esaú diz assim: olha, eu estou aqui já morrendo de fome, por que eu vou me preocupar com bênção espiritual? Literalmente foi isso que ele disse. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele está feito. Pergunta: isso foi engano? Não. Foi na transparência. Mas olha a fala de Esaú para o pai: bem sei eu que por 2 vezes ele já me enganou. O que não é verdade. E aí ele roga ao pai: pai, não tem nenhuma bênção para mim. E o pai diz: olha, eu abençoei teu irmão. E deixa eu te dizer uma coisa: a bênção do teu irmão vai sobre você se você bem dizer a teu irmão. E você vai ser servo do seu irmão. Quem abençoar Jacó é abençoado. Quem amaldiçoar Jacó será amaldiçoado. E eu pelo menos grifei um texto aqui. E quero que você possa depois estar lendo em casa, assim como eu fiz, no capítulo 28, no capítulo 27. Nós vamos ver. E o texto é esse aqui. Capítulo 27, do verso 40 em diante. Diz assim, observe. Quando Esaú pede uma bênção, o pai diz para ele: olha, a única coisa que eu posso te dizer é isso. Aí o 39. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. Verso 41. Escute isso. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-á os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Meus amados irmãos, nessa fala desse rapaz, nós vamos encontrar 2 sentenças, não é apenas uma. A primeira sentença é ele jurar que ia matar o irmão. A segunda sentença é ele dizer que o pai também ia morrer. Porque, observe mais uma vez: chegar-se-á os dias de luto de meu pai. Sabe o que é que ele está dizendo? Papai vai morrer, e quando papai fechar os olhos, eu dou cabo daquilo que eu estou intentando no meu coração. Antes que o pai pudesse
tomar conhecimento do que estava como intento no coração de Esaú, sabe o que é que o pai diz antes? O pai disse assim: olha, você vai ver da sua espada. E você vai ter um jugo sobre você. No dia que você perder esse domínio, você se libertar, então você será uma pessoa abençoada. Meus queridos irmãos, um coração que odeia é um coração que está morrendo todo dia. Uma pessoa que odeia é uma pessoa que não consegue ter paz no seu interior. E eu quero dizer para você, meus queridos ouvintes, meus amados irmãos, que tem dois sentimentos que vez por outra está norteando todos nós seres humanos. Nós estamos vivendo um tempo, os dias atuais, que esses dois sentimentos estão imperando em muitas realidades humanas. Essa semana eu estava dizendo lá na minha casa, nós não fazemos ideia de quantas pessoas desceram à sepultura simplesmente porque esses dois sentimentos estavam dominando corações. Tinha um remédio, tinha a prevenção, mas o orgulho e a inveja não permitiu que vidas fossem salvas. E nós precisamos entender a diferença entre orgulho e inveja. Porque um é o sentimento que sente aversão e deseja ter o que o outro tem. Um desses sentimentos é assim. É um desejo tão profundo de ter o que o outro tem. Mas o outro sentimento não é o desejo de ter o que o outro tem, mas é de não gostar, se revoltar porque o outro tem. Ele não quer, mas ele não se sente bem com o outro tendo. E será que nós já passamos por isso? Eu e você? Quando às vezes a gente vê alguém sendo abençoado, a gente diz assim: rapaz, essa bênção podia ser para mim? Aconteceu isso com esse rapaz. E quando a mãe tomou conhecimento, a mãe chegou para o pai e disse assim: olha, manda Jacó procurar uma esposa, porque eu não quero que ele case com mulheres desta terra, que sejam pessoas da nossa família. E Jacó chama o filho e diz assim: meu filho, olha, você precisa ir, a bênção do Senhor é contigo, e aí você vai procurar a esposa, e ele é orientado a ir para a casa do tio Labão, que depois veio a ser sogro de Jacó. Ele era irmão de Rebeca. Então Jacó era sobrinho do sogro, ou do futuro sogro. E aí o texto que nós lemos, amados irmãos, capítulo 28. Jacó sai, e qual é a condição que esse homem sai? Ele sai jurado de morte pelo irmão, e a única coisa que ele vai levando, nós vamos ver mais adiante, que é apenas um cajado. Jacó não saiu com reservas financeiras, Jacó não saiu com um dote de herança, ele saiu apenas com um cajado. E ele anda aproximadamente 60 e poucos quilômetros. Na nossa região aqui, os irmãos sabem muito bem disso. Isso dá um pouco mais do que Gravatá. Daqui para Gravatá, 50 quilômetros, você passa um pouco mais. 60, 65 quilômetros, esse homem anda, e aí ele chega nesse lugar. E o texto vai dizer para nós que quando Jacó chega nesse lugar, ele está cansado. É importante, irmãos, nós entendermos a realidade da região. A região que Jacó vivia era uma região quente. Era uma região desértica. E para os irmãos terem uma ideia, de dia é muito quente, de noite, muito frio. Nós vamos ver ao longo da história do povo de Israel que Deus fazia o quê? De dia Deus colocava uma nuvem. E de noite era uma coluna de fogo. Porque o próprio Deus tinha dito ao seu povo que nenhuma praga chegaria na tenda deles. Que o Senhor guardaria eles. E por 40 anos Deus guardou o seu povo. Não incharam as pernas, sandália não se gastou, roupa não se desgastou. 40 anos assim. Então Jacó ele vai para essa realidade. Ele vai para esse ambiente climático. E quando ele chega nesse lugar, ele está tão cansado que ele deita e dorme, irmãos. E aí
eu queria pensar um pouquinho com você. Você já tentou dormir usando uma pedra como travesseiro? Você faz ideia do desconforto? Esse homem fez isso. E o cansaço era tanto que esse homem adormeceu profundamente. E o texto que nós lemos vai dizer o seguinte, observe, verso 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos, primeira verdade nesse texto. Antes de Deus fazer qualquer coisa nas nossas vidas, Deus se revela. Amém? Porque quando Deus chama Israel, e ele diz para o seu povo, olha, vocês não vão ter outros deuses diante de mim, porque eu tirei vocês do cativeiro, foi a minha mão. Então, se foi eu quem fiz, então não tem por que ter outros deuses. Aqui fica claro que Deus, antes de agir nas nossas vidas, Deus mostra quem Ele é, irmãos. Por isso que muitas vezes eu e vocês, assim, agora é do meu jeito. E é uma coisa que nós temos que admitir. O que Jacó colheu depois desse momento de engano com o pai, e foi o único momento dele, trouxe consequências sérias na vida desse homem. Esse homem levou um bom tempo da sua vida sendo enganado. Leia a história desse rapaz. Nós vamos na sequência das mensagens, lendo esses textos. Jacó chega nesse lugar e a primeira visão que ele tem é deste Deus glorioso. Eu queria fazer uma pergunta para nós que estamos aqui, você que vai estar nos ouvindo posteriormente. A gente faz ideia de quem é Deus? Será que a gente sabe, de fato e de verdade, o poder que Deus tem? Por que tantas vezes, irmãos, nós estamos achando que nós aqui controlamos as coisas? Esse tempo que nós estamos vivendo, observe, irmãos, o mundo parou. Não foi só Caruaru, Pernambuco, Brasil, foi um mundo. Em pouco mais de 4 meses, sua vida e minha vida deu uma guinada completa. Há pouco mais de 4 meses atrás, nós tínhamos muitos planos. E agora, nós estamos vivendo o cada dia. Isso é um fato. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é nós entendermos essa dependência dEle. Lembre que lá no deserto, Deus disse ao povo dele, não precisam recolher para amanhã. Comam hoje, dê por satisfeito, que amanhã tem de novo. Nós estamos aprendendo isso agora. Eu e você. Quantas vezes nós perdemos o sono porque nós achávamos que Deus estava demorando a fazer as coisas. E a gente dizia, agora eu vou fazer. Jacó tem essa visão. E em seguida, observe o que é que Deus vai dizer. Versículo 13. Veja a fala de Deus. Diz assim, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Segunda verdade aqui, irmãos. Deus primeiro se revela, depois Deus diz o que vai fazer através de nós. Deus disse para esse homem, olha, eu sou o ontem, o hoje e o sempre. E eu vou fazer isso contigo. Porque eu tenho uma aliança com teu pai. E o texto continua e vai dizer o seguinte. Verso 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra,
porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Sabe a terceira verdade aqui? Jacó recebeu da parte de Deus um seguro de vida para ele. Ele estava fugindo de jurado de morte pelo irmão. E aí Deus disse para eles: olha, eu não vou fazer apenas através de você, eu vou fazer em você. Eu vou estar com você te guardando. E você não vai morrer até que tudo que eu falei se cumpra. Tem coisa melhor, irmãos, para quem está com medo de morrer, uma palavra de segurança? Alguns anos atrás eu tive um problema sério de saúde. Na minha coluna. O médico que me examinou, ele literalmente usou essas expressões. Olha, seu caso é grave, você precisa de uma cirurgia o quanto antes. Eu não faço pelo SUS. Você vai gastar em média de despesa uns 40 mil reais, isso há mais de 5 anos atrás. E se você não fizer a cirurgia, você com pouco tempo tem uma grande possibilidade de ficar paralítico. E se você fizer a cirurgia, há uma possibilidade de você não ficar. Por essas são as palavras. E aí em seguida ele diz para mim: o senhor tem um plano? Eu olhei para ele assim: tenho, doutor. Meu plano é ficar curado. Eu não sei qual dos irmãos aqui tem um seguro de vida. Talvez alguém aqui tenha. Não sei qual dos irmãos aí tem um plano de aposentadoria. Pode ser. Não sei qual dos irmãos aqui tem um plano funerário. Não sei qual dos irmãos aqui está acobertado pelo auxílio do governo. O auxílio do gafanhoto. Algumas pessoas estavam falando outro dia. Não sei. Jacó aqui, irmãos, ele estava simplesmente como um andarilho sem nenhuma perspectiva de vida. E aí ele tem uma visão gloriosa de que o céu reina. Ele tem uma palavra confortadora de que ele teria um futuro pela frente. E ele tem um consolo maravilhoso de que ninguém tocaria nele sem que Deus permitisse. Isso chama corda. Eu não sei você, eu já sonhei algumas vezes. Talvez tenha alguns sonhos que perseguem você. E é interessante porque, vez por outra, alguém chega e pergunta para mim: olha, eu tive um sonho e o sonho foi esse. Você sabe dizer o significado do sonho? E na maioria das vezes, sabe o que eu digo? Eu digo: olha, sinceramente, só teria uma pessoa que poderia responder esse sonho. E a pessoa diz: quem é? Eu disse: José do Egito. E infelizmente nós não temos como consultá-lo. Você sabe quem era José do Egito? Filho de Jacó. A história segue, irmãos. Mas é interessante que às vezes a gente sonha. E nós temos que entender 3 realidades quando a gente sonha. A primeira realidade é que nós sonhamos, talvez você agora esteja nesse culto aqui, dormindo e sonhando. Pode acontecer. Os sonhos muitas vezes são resultados da nossa mente carregada ou sobrecarregada. Segunda coisa, os sonhos podem ser Deus falando com a gente. Terceira coisa, o sonho pode ser o inimigo tirando o nosso sossego. Trazendo pesadelo para a gente. Então, quando você sonha, e uma coisa que me confortou, foi que uma vez eu estava lendo as Escrituras e encontrei lá, veja, Deus dizendo: se alguém sonhar, conte o sonho, dizendo como aconteceu e não que foi o Senhor. Descansei nesse texto. Quando eu sonho, se for alguma coisa é de Deus, o que é que eu tenho que fazer?
O que esse homem fez? Seguir a vida, esperar. Se foi da minha cabeça, não dá em nada. E se for um inimigo, também não dá em nada. Porque Deus está aguardando a minha vida como está aguardando a sua vida. E esse homem desperta e observe mais uma vez que quando ele falou com o pai, disse assim, ó, o teu Deus. Ele não era um crente. E a prova é claro que quando ele desperta, versículo 17, diz assim, e temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Mas quando ele faz essa declaração, antes dessa ele diz assim, Deus está aqui e eu nem sabia. Olha, irmãos, para um descrente dizer isso, é até compreensível. Mas muitas vezes eu e você como crente, a gente está também dizendo isso. Rapaz, Deus estava tão pertinho, eu nem sabia. Porque parece que tem hora que a gente perde o senso de direção e a noção de quem conduz a vida da gente. Por isso que, vez por outra, eu tenho dito que algumas coisas que Deus faz não é para causar espanto em quem teme a Ele. Por exemplo, você ora e alguém é curado. Você acha que isso é para causar um espanto na gente? Por que não? Porque nós estamos orando ao Deus do impossível. A gente ora, Deus manda chuva. Então é para a gente ficar, não, boca aberta, de modo nenhum. Os sinais e as maravilhas de Deus é para causar espanto em quem não teme Ele. Para que quem não teme saiba que Ele é Deus. Que Ele é quem reina. Que Ele é quem governa. Jacó, quando desperta, ele ficou admirado. Esse rapaz, eu não sabia que Deus estava aqui. E aí nós vamos ver, meus amados irmãos, que aí ele faz uma oferenda ao Senhor. Ele derrama azeite. Ele presta a sua devoção. E em seguida, esse homem chega e ele faz duas declarações. Observe. No verso 20, diz assim. E Jacó fez um voto dizendo, observe, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Olha, irmãos, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre esse pedido desse homem. Você acha que isso é um pedido de alguém ambicioso? Porque se tem uma coisa que domina o coração de um trapaceiro, é a ambição. Isso é pedido de uma pessoa. Aqui, literalmente, nós vamos encontrar nesse pedido desse homem, sabe o quê? As entrelinhas do Pai Nosso. Ou não? Será que a gente consegue lembrar do Pai Nosso ainda? O pão nosso de cada dia nos dê hoje. O que esse homem está dizendo? Ó, se Deus for comigo, nessa viagem que eu estou fazendo, e olha o que ele vai pedir, irmãos. As três coisas que mais nós precisamos, e hoje, mais do que nunca, nós sabemos disso. Observe, ele pede pão, ele pede vestimenta, e no verso 21, ele diz o quê? E eu, em paz, tornar a casa de meu pai. O que mais nós estamos querendo hoje, irmãos? Não é a provisão diária? O que mais nós estamos desejando num tempo tão violento? Semana passada eu estava vendo um noticiário de uma das nossas emissoras de televisão. Irmãos, a cada 6 minutos, um aborto é realizado na nossa nação. A cada 4 minutos, uma mulher é violentada na nossa nação. E o maior índice de aborto está na casa dos 11 aos 14 anos. Essa é a realidade da nossa nação.
Uma nação que se diz cristã. Se você sair na nossa cidade agora, nesse tempo de pandemia, você vai encontrar muitos templos como os nossos. As pessoas estão amedrontadas de virem à igreja. Mas os bares estão superlotados. E não tem ninguém com máscara. E não tem uma viatura na porta de um lugar desse. Não tem uma autoridade judicial interditando esses lugares. Está lá lotada. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão amedrontadas. Nós olhamos constantemente as pessoas colocando câmera, cerca elétrica, portões fechados. As pessoas quando saem nas suas casas, dependendo da hora, saem assustados e chegam assustados. Se nós olharmos para as informações, os noticiários, violência, 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 constantemente na nossa cidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E o que mais que nós queremos? Paz. Qual é o clamor do mundo? Paz. Esse homem faz esse pedido. E aí ele diz em seguida, no verso 21, quando ele faz esses pedidos, ele diz assim: o Senhor me será por Deus. Jacó vai ter 3 encontros com o Senhor ao curso da vida dele. Esse é o primeiro encontro que Jacó teve com o Senhor. E no primeiro encontro que Jacó teve com o Senhor mostrou a sua casa, a sua morada. E preste atenção numa coisa, irmãos. Tem um salmo, que é um salmo que traz conforto para a gente. Não o salmo pelo salmo, mas as verdades do salmo. E o que é que o salmo vai dizer? Não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Literalmente foi o que Jacó experimentou. Ele viu a presença do Altíssimo. E ele se sentiu seguro à sombra do Onipotente. Ele disse assim: olha, eu vou guardar você. Você vai nessa caminhada, e tem mais essa. Deus já disse o curso da vida dele, presente e futuro. Você vai e você vai retornar. Por isso que ele diz assim: o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me dar comida, o Senhor vai me dar vestimenta, o Senhor vai trazer paz ao meu coração. Veja que ele não está pedindo aqui para Deus tirar ele dos conflitos. Ele está pedindo para Deus dar paz ao coração dele. Ele diz assim: o Senhor vai ser o meu Deus. E em seguida ele faz outra declaração. E ele diz: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Meus amados irmãos, eu queria pensar com você um pouquinho sobre essa declaração que eu falei no começo da nossa meditação. Agora é comigo, né? Eu agora vou fazer. Eu gostaria que você pudesse, pelo menos nesse texto aqui, entender uma verdade. Jacó passou por todo esse momento com o pai, mas não foi uma escolha dele. Foi a mãe quem disse: agora é comigo. Faça como eu estou mandando. Por que eu queria pensar um pouco sobre isso? Porque nós temos que entender, irmãos, que às vezes vem consequências sobre nós que nós não somos responsáveis por elas. Por exemplo, essa pandemia, quem de nós aqui tem um controle sobre ela? Você que está em casa. Nenhum de nós. Mas nós estamos sofrendo as consequências. Agora, se resguardar, compete a cada um de nós fazer isso. Quando Jacó faz a declaração para sua mãe: minha mãe, se meu pai tomar conhecimento, não vai vir bênção na minha vida, vai vir maldição.
Qual foi a fala de Rebeca? Meu filho, faça como eu estou mandando, e que a maldição que é de cair sobre você venha sobre mim. Se cumpriu, meu irmão? Com certeza. Quem antes tinha 2 filhos e amava um mais do que o outro, passou a não ter nenhum. E passou a viver angustiada com a presença de um que não amava ela e com a ausência do outro, que não podia ser amado por ela. Qual foi a parcela de Jacó nisso? Nós vamos ver no próximo momento. Porque nós precisamos entender aqui 2 verdades na palavra de Deus. A primeira é que a soberania de Deus, ela reina em todas as realidades, em todos os contextos. O que significa isso? Aquilo que Deus intenta fazer, Ele faz e ninguém impede. Mas eu e você, nós podemos estar vivendo debaixo de 2 realidades com relação a Deus. Nós podemos viver debaixo da soberana vontade de Deus. O que Deus queria, Ele realizou na vida de Jacó. Eu prometi a teu pai Abraão, eu vou abençoar, e essa bênção vai vir sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Soberania de Deus, vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Mas também existe a permissão de Deus. E eu digo sinceramente para você, eu não gostaria de viver na permissão de Deus. Como assim, pastor? Porque a permissão de Deus é aquilo que Deus permite que aconteça, mas não era o que Ele queria. Por que Deus permitiu que Jacó fizesse isso? Porque Ele é soberano. Mas não era a vontade de Deus. Porque Deus permitiu algumas coisas na minha vida, na sua vida. Porque Deus, há algum tempo atrás, alguém perguntou, por que Deus está permitindo toda essa realidade? Porque Ele é Deus. Ele reina sobre todas as coisas. Por isso eu gostaria que você continuasse lendo as Escrituras, meditando sobre essas verdades, vendo os resultados. E aí, meus amados irmãos, uma última lição para nós. Nós encontramos pessoas dizendo o seguinte: olha, nós aprendemos com os nossos erros. Isso não é regra. Nós podemos aprender com os erros dos outros. É o que a Bíblia está nos mostrando. Por que que nós vamos ver, irmãos, se você ler toda a história desse homem chamado Jacó, você vai ver que de todas as famílias registradas nas Escrituras, a história mais completa é a história de Jacó. Por quê? Deus tinha um propósito. E aí eu queria animar você a você ler toda a história. Não é apenas uma parte da história, mas toda a história. Como essa família se formou. Quais os sentimentos que norteavam essa família. Quais as consequências quando cada um dizia, agora eu vou fazer. E quais os benefícios quando Deus fazia. Esse é o propósito de nós estarmos meditando nesse texto da palavra de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você nos dias de hoje? Que ligação tem a ver a minha pessoa, a sua pessoa com Jacó? Talvez nenhuma. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus e é o seu Deus. Guarde pelo menos essa regra, que é bíblica. Primeiro Deus, depois o próximo, depois eu. Se eu seguir essa regra, com certeza,
as dádivas de Deus recaem sobre a minha vida. Quando Deus for prioridade na minha vida acima de qualquer coisa. Quando eu olhar para o próximo e desejar no próximo aquilo que desejo para mim. Não tem como dar errado. Nós vamos um pouco mais adiante, irmãos, no contexto dessa família, estar meditando sobre a fé e a má fé. Nós estamos vivendo esses dias, onde as pessoas estão se fortalecendo na fé em Deus, mas também muitas pessoas estão usando de uma fé má, perversa, para desejar o mal do outro, para enganar o outro, para extorquir do outro, para não ajudar o outro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou me referindo apenas ao mundo, não. Este comportamento também está dentro da igreja. Infelizmente. Por isso eu gostaria que nós pudéssemos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra aos nossos corações e pedindo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, continue nos assistindo, porque também é o nosso Deus. Deus de toda misericórdia e graça, nós te agradecemos, Pai, porque isso é um tempo de nós aprendermos com as verdades da tua palavra. Senhor amado, que o nosso coração possa desejar quietude e contentamento em ti. Que haja satisfação em nós, Senhor, com aquilo que é necessário para a nossa provisão. A provisão diária. O teu cuidado para conosco. Senhor, tira do nosso coração essa preocupação excessiva pelo amanhã. Porque a tua palavra declara que o amanhã não nos pertence. Quando esse homem chamado Jacó saiu da casa de seus pais, ele não tinha certeza do seu amanhã. Até que o Senhor se revelou a ele. E o Senhor mostrou quem ele é. E o que ele ia fazer através dele e nele. E Jacó pôde aprender nos dias que viveu que o Deus Todo-Poderoso é o único Deus e não há outro. Por isso, Senhor, nós queremos render a Ti todo louvor, toda a nossa adoração, porque nós servimos a Ti. Tu és o nosso Deus, não há outro além de Ti, Senhor. Por isso nós rogamos, ó Espírito Santo, que estas verdades sejam trazidas aos nossos corações e que nós possamos experimentar esta fidelidade desse Deus nas nossas vidas também. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém.